Olá, pessoal, tudo bem, né? Imagino que sim e espero que sim. Então, nessa aula agora, nós iremos estudar um pouco sobre as matrizes. Bom, existe uma terceira maneira de você apresentar uma matriz. Vamos tirar então essa matriz genérica aqui, que é a seguinte. Primeira, foi entre parênteses. Segunda, entre colchetes. E a terceira? A terceira é através de uma regra. Como assim uma regra? Bom, a gente tem lá funções, né? Por exemplo, y igual 2x mais 1. Esta expressão, que está igualada a y, ela é uma regra de uma função aí que eu queira definir. Sei lá, uma função que vai de um conjunto A num conjunto B, aonde os elementos de B se relacionam com os de A da seguinte maneira. Você põe o de A aqui, ó, multiplica por 2 e soma 1. Então, essa aqui é a regra da função. Assim como existem as regras das funções, existem também as regras das matrizes. Como assim? Como que a gente vê essa regra de matriz? Primeiramente, a gente precisa saber quem é a matriz que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Vamos escolher aqui uma matriz A. E essa matriz, eu preciso saber a ordem dela. Então, vamos colocar aqui uma matriz 2 por 3. Duas linhas, três colunas, tá? E essa matriz 2 por 3, ela vai seguir a seguinte regra. Ela vai seguir a regra o seguinte. Nós teremos lá dentro, então, os elementos azinhos, que terão as suas respectivas posições e j. E esses azinhos serão determinados da seguinte maneira. Aí eu crio uma regra agora relacionando a posição do elemento com o valor dele. Por exemplo, 3i menos j. Aí o que eu tenho que fazer, então? Eu vejo qual é a ordem dessa matriz. Ó, ela é 2 por 3. Então, como ela é 2 por 3, a gente já sabe de cara que ela tem que ter esse jeitão aqui. Ó. Então, vamos lá. Ela sendo 2 por 3, ela tem que ter duas linhas e três colunas. Então, ela tem que ter três colunas aqui e duas linhas. Ó, ela tem que ter esse jeito. E como ela tem esse jeitão, então ela vai ter esses seguintes elementos. Ela vai ter o A11, ela vai ter o A12, o A13. Aí na linha de baixo, ela vai ter o A21, vai ter o A22 e vai ter o A23. Então, esse é o jeitão da minha matriz A. Vou até colocar o nome dela aqui, ó. Matriz A. Eu não preciso escrever que ela é 2 por 3 aqui embaixo, porque eu estou vendo que ela é 2 por 3. No caso da simbologia que a gente utiliza aqui, ó, tem uma outra forma também que os livros utilizam, que é o seguinte, ao invés de você colocar a matriz A dessa maneira aqui, você coloca assim, ó, ela é uma matriz A e ela vai ter dentro dela os elementos A e J, tá? E esses elementos A e J estarão sendo dispostos em uma matriz 2 por 3. Ó, você também pode ter essa maneira aqui. Ó. Então, você vai ter uma matriz A que contém os elementos A e J, duas linhas e três colunas, vírgula, de maneira que esses A e J serão 3i menos j. É uma outra maneira de você escrever. E aí, gente, a gente faz igual função. Ó, a gente tem que achar esses 6 elementos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dentro da matriz mesmo. Ó. Quem que é o meu A11? Nada mais, nada menos do que 3 vezes 1 menos 1. Aqui, ó, você substitui a linha 1 e a coluna 1 na linha I e na coluna J e faz essa conta. Então, 3 vezes 1, 2. 2 menos 1. Aliás, eu vou deixar todos indicados aqui primeiro. Ó. Então, o que é o A12? É 3 vezes 1 menos 2. O que é o A13? É 3 vezes 1 menos 3. Vamos agora na linha de baixo. Ó. O A21 vai ser 3 vezes 2 menos 1. O A22 vai ser 3 vezes 2 menos 2. E o A33 vai ser 3 vezes 2 menos 3.
Você não precisa fazer essa conta dentro da matriz, você pode fazer separado, tá? Portanto, essa matriz A vai ser 3 menos 1, que é 2. Ó. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. E esse aqui vai ser o elemento 0. Esta aqui ó, vai ser 6 menos 1, que é 5. Essa entrada aqui vai ser 6 menos 2, que é 4. E essa entrada, 6 menos 3, que é 3. Ah, tem um padrão aí dentro. Sim, não só aqui dentro. Ó. Ela era padronizada antes. Você tinha uma regra que padronizava todos os elementos dessa matriz. Então, essa fórmula me conduziu a essa matriz aqui. Mais um exemplo, que seria o seguinte. Você não precisa escrever esse 2 por 3 aqui. Você pode fazer isso de uma maneira diferente. Então, como que seria? Ó, a matriz A ela tem os elementos A e J, de maneira que o A e J ele vai ter essa regra aqui, ó, 3i menos j, vírgula. Aí, eu preciso explicar, então, quem é o i e quem é o j, ou seja, eu preciso saber a ordem dessa matriz, senão ela se torna uma matriz infinita. Tá? Então, eu preciso colocar esse i e esse j em um intervalo numérico para falar, assim, a linha vai de tal até tal e a coluna vai de tal até tal. Então, aqui, são duas linhas. Então, você pode ter a linha 1 ou a linha 2. São 3 colunas, então você pode ter as colunas 1, 2 e 3. Aí a gente escreve em uma linguagem de intervalos, assim, ó. Então, vamos lá. Primeiramente, a minha linha, ela pode usar os números 1 ou 2. Então, ela vai de 1 até 2. Ó, o meu i faz isso. E aí, a minha coluna, a mesma coisa. Só que aqui o j ele vai de 1 até 3, né? Ó, porque eu posso ter a coluna 3. Posso ter essa coluna 3. Mas eu não posso permitir que esse intervalo seja real. Por quê? Porque eu não tenho uma linha 1,2. Eu não tenho uma coluna 2,9. Eu só tenho colunas 1, 2 e 3. Então, eu venho aqui na frente e escrevo que tanto o meu i quanto o j, eles pertencem ao conjunto dos inteiros, ou naturais. É irrelevante, porque não vai ter negativo mesmo, tá? Porque está de 1 a 2 e está de 1 a 3. Bom, tem outra maneira de escrever essa mesma coisa. Ao invés de você colocar de 1 a 2, você pode colocar assim, ó, de 1 até menor que 3, porque como é inteiro, então o primeiro número menor que 3 é 2. Ó. Aí aqui eu poderia colocar, por exemplo, maior do que 0, né, sem o igual, e menor do que 4. Ó. Poderia fazer isso também. Ah, mas é mais complicado. Não, não é questão de ser complicado ou não. É uma notação diferente. É uma maneira diferente, né, de você usar uma simbologia. Então, caso você se deparar com uma simbologia dessa, você entende a que ela está se referindo. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com a questão de ter menor igual aqui. Ou com igual ou sem o igual. Faz uma diferença danada. Se tivesse o igual aqui, no 4, ela já seria uma matriz 1, 2, ó, então teria duas linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Então, ela seria 2 por 4. Você sempre se atém a esse maior valor aqui da direita. O maior valor possível, né? Então, no caso aqui, o maior valor possível que a linha pode assumir é 2, e aqui o maior valor possível que a coluna poderia assumir, 3. Tá? Tem uma outra maneira de você estabelecer regras em matrizes. É a seguinte, essa linguagem já não é tão bonita assim, mas é uma linguagem, estou aqui para te mostrar. Eu vou usar agora uma outra matriz. Eu vou montar uma outra matriz para a gente ir desvendando essa linguagem pouco a pouco. Então, vamos lá. Vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter aqui uma matriz A, e essa matriz A ela vai ser composta por elementos azinhos, mesma coisa, ó, da forma A e J. Vou colocar aqui que ela vai ser 3 por 2, 3 por 3, pode ser 3 por 3, matriz quadrada. E aqui agora, eu vou estabelecer a regra. Então, quem vão ser os meus A e J's? Né? Quem vão ser os meus Azinhos aqui? Ó? Igual. Até agora está normal, né?
Pois é, mas agora eu vou abrir umas chaves aqui, ó. Vou colocar condições. Eu vou colocar duas regras dentro de uma mesma regra. Olha só que interessante. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Quem que vão ser os meus A e J's? Vão ser, sim, o A e J vai ser 2i menos j, ou ele vai ser i mais 3j. Bom, uma matriz ela não pode ter duas regras, ela só pode ter uma regra. Você pode momentaneamente ter duas regras, desde que você estabeleça condições para isso. Então, eu preciso colocar uma vírgula aqui para estabelecer essas condições. E essas condições, elas estarão sendo feitas como? Mediante linhas e colunas. Então, eu vou colocar que eu vou usar o 2ij quando o i for igual a j, por exemplo, quando a linha for igual à coluna. E eu vou usar de baixo quando a linha for diferente, olha lá, da coluna. Bom, então vamos ver como que vai ser isso aqui. Vamos montar essa matriz, no caso aqui 3 por 3, matriz quadrada, né? Então vamos lá. Minha matriz quadrada vai ser algo desse tipo aqui, vai ter esse jeitão e vai ter lá os meus elementos. A1, A12, opa, e o A13. Eu não vou escrever todos, não, tá? Vou escrever só essa linha aqui. Já dá para entender. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que ir nessa restrição aqui do canto. Ó, eu tenho que vir aqui. Ó. É isso aqui que é importante. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a linha for igual à coluna, eu tenho que usar o 2i menos j. Ou seja, eu vou usar o 2i menos j na diagonal principal, porque aqui eu tenho o elemento 1, 1, aqui eu tenho o elemento 2, 2 e aqui eu tenho o elemento 3, 3. Ó, é aqui que eu vou usar isso. E quando a linha for diferente da coluna, eu vou usar essa outra aqui, ó, que é i mais 3j. Aonde que ela é diferente da coluna? Em todos os outros, porque aqui é 1 e 2, 1 é diferente de 2. Aqui é o elemento 1, 3, 1 é diferente de 3. Aqui é o elemento 2, 1, aqui é o 3, 1, aqui é o 3, 2 e aqui é o 2, 3. Ah, é só isso. Sim, você olha qual é a posição do elemento para você saber aonde que você aplica cada regra. Então, vamos lá. Esse aqui é o elemento 1, 1. Então, é 2 vezes 1 menos 1. Pronto, essa conta que eu vou fazer. Vou fazer da diagonal primeiro, tá? Aqui é o elemento 2, 2. Então, é 2 vezes 2 menos 2. Olha lá. Opa, pus uma vírgula aqui. Aqui é o elemento 3, 3. Então, é 2 vezes 3 menos 3. É só isso, viu, gente? Aqui, ó, é linha 1, coluna 2. Então, a linha é 1 e a coluna é 2. Então, é 3 vezes 2. Aqui é linha 1 e coluna 3. Então, é 1 mais 3 vezes 3. Olha lá. Aqui a coluna é a linha 2 mais a coluna 1. Então, 3 vezes 1. Aqui é a linha 2, porém a coluna 3, mais 3 vezes 3. Aqui, linha 3, coluna 1. Então, é 3 mais 3 vezes 1. Ó. E aqui é a linha 3 ainda, então ele é 3, e a coluna 2, mais 3 vezes 2. Pronto, essa aqui vai ser a minha matriz A, tá certo? Vamos fazer a conta aqui, deixar essa conta aqui, ó, e vou montar ela aqui do lado. Então, a minha matriz, ela será, chega só um pouquinho para cá, isso aqui, ó, 2 vezes 1 menos 1. Opa, 2 vezes 1 menos 1, está aqui. 2 mais 3, que é 5. Aqui é 3 mais 3, que é 6. 1 mais 6, que é 7. 2 vezes 2, 4. Menos 2, 2. 3 mais 6, que é 8. Aqui, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Aqui dá 11. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3. Pronto. Está aqui a nossa matriz A. Então, essas são as 3 maneiras, né, de você representar uma matriz através de uma regra.
tá? Entre chaves, colocando as condições, ou colocando propriamente dita a regra. E aí, você colocando propriamente dita a regra, você pode ter a ordem da matriz aqui ou dentro de um intervalo, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.